que é que nós iremos estudar este capítulo? Bem, o volume 2, o primeiro capítulo, nós vamos estudar a litosfera. Você sabe dizer o que é a litosfera? Bem, a gente cai em cima dentro das camadas do interior da Terra. A Terra é formada de 3 camadas. A camada mais superficial, que é a crosta terrestre, a intermediária é o manto e a mais interna é o núcleo. A crosta terrestre é essa camada mais superficial da Terra, bem fina, onde justamente os seres vivos vivem, no caso, nós. A crosta terrestre ela pode ser dividida em crosta oceânica e a continental. É nela que onde você vai ter uma constituição rochosa e de minerais. Abaixo da crosta terrestre, nós vamos encontrar o manto. O manto esse sendo subdividido em manto superior, de consistência rochosa, e o manto inferior, cuja consistência já é diferenciada por estar em contato com o núcleo. Aí, justamente, aquela pergunta inicial, o que é a litosfera? A litosfera representa a junção da crosta terrestre mais o manto superior, ou seja, toda a porção rochosa que forma a nossa litosfera. Bem, voltamos para o manto, que é a segunda camada da nossa Terra. O manto superior representa constituição rochosa, embora o manto inferior tenha consistência pastosa, em decorrência da proximidade com o núcleo da Terra. Por encontrar altíssimas temperaturas, o manto inferior se torna pastoso, fazendo com que a formação do material magmático. Ao embaixo do manto, nós vamos encontrar um núcleo, de consistência formado de grande quantidade de ferro e níquel. O núcleo, assim como a outra camada, também é dividido em superior e inferior. O núcleo superior, ele é altamente quente, fazendo com que a consistência também seja líquida. Agora, quando chegamos no núcleo inferior, representa o núcleo mais interno, representa ele sólido. Mas por quê? O núcleo interior ele é sólido pelas altíssimas pressões que fazem com que o níquel e ferro não consigam se liquefazer, não consigam se tornar pastoso. Daí as 3 camadas, a crosta terrestre, o manto e o núcleo, fazem parte das camadas da nossa Terra, embora que a litosfera só seja formada pela crosta e o manto superior. Nós veremos também nesse capítulo que a crosta terrestre está em constante movimentação. Há um dinamismo, baseado justamente pelo qual a porção rochosa está sendo literalmente acima da parte magmática, que representa o núcleo inferior. Desta forma, esse dinamismo faz com que forme as placas tectônicas, representando assim a mobilidade. Placas tectônicas essas que vão constantemente se mover e vão dar origem a estruturas como vulcões, geysers, terremotos, cadeias de montanhas, na medida que essas placas se colidam ou se afastem, gerando assim modificações do relevo. Os vulcões, por exemplo, na medida que o material magmático, que é simplesmente um material rochoso, que foi pastoso, derretido pelo núcleo, é extravasado para o meio externo, formou atividade, deixa de ser magma, forma agora a lava. Além dos vulcões, os terremotos, os geysers, que são acúmulos de água termais, que na medida que estão se acumulando em contato com a região mais interna, aquece e essa água é lançada para o meio externo da superfície com altíssimas temperaturas. Ou seja, a litosfera não é estática, ela apresenta um dinamismo. Além da litosfera, além do dinamismo, vamos perceber também que a crosta terrestre apresenta minerais. Esses minerais que constituem a formação também de rochas, vamos perceber que esses minerais são substâncias inorgânicas, não renováveis, mas que são de extrema importância de interesse humano. Esses minerais podem ser metálicos ou não metálicos, e o ser humano já percebeu que na sua utilização para a produção de produtos que estão do dia a dia da nossa casa. Minerais como, por exemplo, ferro, níquel, chumbo, estanho, dentre outros, podendo ser encontrados tanto no subsolo como na superfície da crosta. Esses minerais, por sua vez, são encontrados na constituição das rochas, que é mais um tópico que veremos nesse capítulo. Vamos perceber que as rochas são agregados naturais de minerais e as rochas podem variar umas com as outras pelo tipo de mineral encontrado e, inclusive, pelo seu processo de formação. Vamos perceber que as rochas que se acumulam, esses minerais, veremos que as rochas que são formadas pela atividade vulcânica são as rochas magmáticas ou também chamadas de rochas ígneas. Rochas essas como pedra-pómez, o granito e o basalto. Além das rochas magmáticas, existem as rochas sedimentares,
que já são formados pelo acúmulo de sedimentos ao longo de milhões de anos que se acumulam em camadas, são compactadas, formando assim rochas com características diferentes. Dando exemplo, nós temos o calcário, o argilito, o arenito. E também existe um grupo de rochas que são chamadas metamórficas. Rochas essas que são formadas pela transformação de outras rochas ao longo de resultados do intemperismo. O pão de açúcar, por exemplo, representa um tipo de rocha metamórfica. Aí nós temos também como exemplo o mármore, o gneiss, que são exemplos desse tipo de rocha. Podemos perceber então 3 tipos de rochas desde o processo de formação: as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Essas rochas vão variar desde o seu processo de formação, como também os minerais que os compõem. Agora, já percebeu que existem inúmeras rochas que estão no dia a dia da nossa casa e a gente acaba nem notando? Por exemplo, as rochas podem ser usadas desde a formação de bancadas, de bancos, pisos, pode formação de muros, fachadas. Então, as rochas estão cada vez mais presentes e o ser humano já começou a perceber que a extração dessas rochas pode ser empregada no dia a dia em diversos produtos de nossas residências. Dessa forma, vamos perceber que as rochas têm extrema ligação com o capítulo seguinte. As rochas e o solo não andam separados. Veremos no capítulo a seguir que o solo está totalmente relacionado com as rochas, ou seja, a fragmentação das rochas vai originar um componente de extrema importância, que é o solo. Bons estudos!